Fala pessoal, chegando mais com mais um vídeo aí, tá? Vídeo básico, treinamento rápido, certo? Como criar funcionários, vendedores, cadastro de funcionários, né? Vendedores, usuários do sistema. Vamos lá. Vou começar aqui com funcionários. Cadastro de funcionário. Vamos lá. Posso cadastrar o funcionário aqui, clicar em novo, né? Eu vou colocar um nome aqui. Vou criar um funcionário Rodrigo. Fazer o que aqui? Vou colocar um F entre parênteses para saber que é o funcionário. Por quê? É o mesmo a mesma tabela de cadastro de cliente. E se eu não colocar um sobrenome, ele pergunta se está duplicado ou é o mesmo cadastro dentro do sistema, né? Bom, para cadastro de funcionário, eu não preciso preencher tudo. Isso é opcional. Cadastrar celular, telefone, endereço. Isso aí é como você quiser, né? Ele está marcado aqui como funcionário, né? Só clique em gravar. Se esse funcionário for utilizar tablet, né? Então, ou tablet, ou se ele for um entregador delivery, eu vou vir aqui em funcionário, né? Nessa parte da abinha aqui embaixo, né? Funcionários. E eu vou vir na parte de registros, clico aqui e eu marco para ele. Bom, se ele for vendedor, eu usar o aplicativo de tablet, né? Garçom, eu vou clicar aqui como vendedor e vou informar. Bom, se ele for um tipo de vendedor, vamos supor de loja, alguma coisa assim, e tem a comissão de venda, eu posso configurar ele aqui como ele tem um percentual fixo, tal, qual a comissão, na lista de preço e assim por diante. Bom, eu não é esse o intuito. Vou criar aqui um vendedor simples, né? Desmarco aqui todos aqui. Para mim criar um usuário amarrado com esse vendedor e ele ser um usuário de tablet, né? Lá na hora que ele informa qual é o vendedor que está fazendo aquele pedido, tá? E ele sai no relatório de fechamento lá, quanto que ele vendeu, tal. Enfim, sai algumas coisas lá, alguns relatórios, né, de vendedores. Se eu marcar aqui entregador delivery, o que ele é? Ele é um motoboy de entrega. Na hora da expedição, ele é marcado aqui para ele fazer a expedição. No caso aqui eu vou utilizar ele como vendedor mesmo, certo? Ok, gravo, certo? Saio. E aí eu venho aqui e vou criar um usuário do sistema. Tá vendo? Aqui já tem bastante usuário, mas eu vou criar um usuário vendedor, que ele tem esse sinal aqui, ó. Os azuis, né? É vendedor. O verde é operador. O vermelho é caixa, né? E o com a gravatinha aqui social é supervisor. Vamos lá. Vou criar aqui um novo. Colocar aqui um usuário Rodrigo. E aí eu venho aqui e amarro ele com o funcionário, né? Não é obrigado, mas se for vendedor de tablet, garçom, e para marcar, né, a cada venda eu tenho que marcar isso aí,
Vamos procurar ele aqui. Aqui, ó, que eu criei. Dou um Enter, né? Dou mais um Enter, tá? O que é o grupo? O grupo, eu crio um grupo. Aqui tem dois grupos, tá vendo? Ó, de balcão e garçom. Eu crio um grupo. Eu vou fazer uma demonstração sobre isso também. E eu crio as permissões desse grupo, tá? Eu vou deixar ele como nenhum aqui e vou colocar ele aqui como vendedor. E aí eu crio o login aqui do usuário. O que eu faço aqui? Eu sempre separo, né, por tipo de usuário. Vamos lá. Caixa. Aqui tá errado, tá? Mas eu sempre faço assim por padrão. Padrão meu. Vamos lá. Usuário caixa. Eu sempre deixo do 100 ao 199. Não vai ter 100 caixas, mas eu deixo assim. Usuário de supervisor. É criado do 300 ao 400, vai. E o usuário vendedor, eu crio com um número só. Tipo assim, ó. É o usuário 10, né? A senha, ele sempre pede 4 dígitos, tá? Então eu coloco aqui 1010. Dou mais um Enter, né? E ele pede para repetir o usuário. Eu coloquei 1010. Ok. O PIN é para depois descobrir a senha, né? Eu coloco tipo assim, se eu coloco 1010, eu coloco 101010. Ele pede sempre 6 dígitos no PIN. Né? Se caso esquecer a senha, é um método de você descobrir a senha pelo PIN, tá? Mas aí eu deixo desse padrão. Se é o usuário 10, a senha 1010 e o PIN 101010. Ok? Né? Ele está falando que aqui tem um usuário 10 já criado, né? Mas esse aqui é o sentido, certo? Vou voltar aqui um pouco, né? E vou desfazer aqui. E vou na parte de grupos de usuário. O que é o grupo de usuário? Vou criar um grupo aqui chamado caixa. Certo? Então, esse grupo aqui, eu vou colocar ele no perfil de caixa, que tem também o layout de conferência de padrão aqui, certo? Vou gravar ele, né? Certo? E aí eu vou criar uma permissão para esse grupo. Para depois o que? Todo o usuário aqui, o que eu criar, e ele tiver nesse grupo caixa, ele vai ter a permissão. Então, no caso, preciso criar 10 caixas, né? Então eu crio um grupo de permissão, certo? E aí toda vez que eu crio um caixa, eu posso colocar ele nesse grupo de permissões, a qual ele já tem todas as permissões já parametrizada. Então, tipo assim, eu vou lá, dou as permissões, né? Crio um grupo e aí todo usuário que eu fizer, eu coloco ele nesse grupo de permissões. Então fica muito mais fácil do que eu dar permissão um a um. Então eu vou criar aqui, ó, permissão. Qual que é a permissão de caixa? Eu entro aqui e aí eu crio aqui, permissão de restaurantes, né? Então, tipo, vou criar uma permissão aqui para restaurantes, padarias e pizzarias.
eu crio aqui ó, permissão de restaurante, né? Bom, crio aqui no mapa, locais de produção ele não precisa, cancelar item vendido ele pode, porque ele é caixa, cancelar todo o consumo ele não pode, isentar taxa de serviço ele pode, transferir ou juntar a posição sim, fechar conta ou reabrir sim, cadastro de evento e perfil de cliente sim. Isso aqui não usa, isso aqui é para o módulo balada, né? Pré-venda e check-in. Suspender venda balcão, sim. Exibir mapa de posições, sim. Tá? No final eu posso gravar, tá? Vou no caixa, na parte de caixa aqui, né? Eu posso fazer sangria, eu posso dar suprimento, fazer suprimento, né? Conferir caixa. Essa conferência aqui, ó, conferir caixa, por movimento, ou permissão, ou noturno, tá? Se eu deixar tudo desmarcado, o que que acontece? Na hora que eu fechar o caixa, o usuário caixa ele não consegue visualizar a conferência de caixa. O método que eles falam que é o fechamento às cegas, né? Então o caixa fecha, ele lança o que tem na gaveta, porém ele não sabe se o caixa bateu ou não, tá? Geralmente a gente deixa aqui, ó, no turno a permissão, né? Então ele vê o turno, né? E se ele for ver outros turnos, ele não consegue ver o turno dele. E se ele precisar de ver o turno, ele pede permissão de um supervisor, tá? Corrigir finalizadora na operação. O que que acontece? Esse aqui ele não consegue fazer lá no caixa, porém ele tem que entrar no retaguarda para fazer essa corrigir a finalizadora. Isso aqui a gente sempre deixa para supervisor, né, corrigir, né? Bom, continuando aqui, né, a parte de vendas, ele pode vender, é um caixa, né, informar quantidade. O que é informar quantidade? Essa informar quantidade é uma forma de você, na hora que você lê o produto, ele sempre pergunta a quantidade. Se você não quer isso, ele vai ler o produto e já vai direto. A quantidade sempre é automática de 1. Se você quer 2 ou 3, você vai ter que apertar a quantidade, tipo assim, 3 asterístico, e aí você lê o produto. Senão, toda vez ele vai pedir para ler a quantidade. Então, é sempre um enter a mais. Dependendo da operação da padaria ou da pizzaria, a gente deixa isso aqui automático ou não, né? Bom, informar o preço de venda não, considerar acréscimo sim, desconto. Se eu tirar essa parte aqui, vai pedir uma permissão, né, supervisor. Cancelar venda, eu não deixo. Cancelar item também, isso que eu deixo. E abrir gaveta de dinheiro, isso tem lugar que sim ou não, né? Bom, para isso eu só vou deixar agora a parte de cadastro de cliente, né? A parte de cliente aqui, financeiro, e aqui ó, receber e baixar título, somente isso. Gravar, ok. Então esse aqui é o grupo de usuários. A partir daí eu vou criar usuários do sistema, vou criar um usuário aqui novo, tá? Vou colocar aqui só, e eu vou criar uma com a permissão de caixa,
crio um usuário, sempre que eu falei aqui, né? Como ele é caixa, eu vou colocar aqui no 102, a senha 102, 102, 102, 102, tá? E o PIN, vou colocar um número aqui, aleatório, gravar, ok, beleza? Vou finalizar aí, que senão o vídeo vai ficar muito extenso.